misericórdias. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender melhor a Tua palavra, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Já estamos em casa também? Que legal. Então, queridos irmãos, você de casa, graça e paz. Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. O tema é a nossa aula de hoje, né? Provas, vou continuar com o tempo, extra-bíblicas da existência de Deus. Isso aí, a apostilazinha. Eu não imprimi. Falta a minha folha. Não, são 94 eu páginas mais para deixa ela fazer o trabalho. Amém? Hoje nós vamos trabalhar 3 dos 5 pontos daquilo que nós chamamos de escolástica de São Tomás de Aquino, como prova da existência de Deus. Provas que eu chamo isso de provas externas da existência de Deus. Por que externo? Tudo aquilo que não é tirado da Bíblia, eu chamo de provas externas. Bíblica, Bíblia, internas, externas, ciência, filosofia, enfim. Então, assim, nós vamos hoje trabalhar, né, das 5 eu quero falar sobre 3 importantes tópicos da escolástica de São Tomás de Aquino. Primeiro eu quero saber de vocês se vocês sabem o que é ou o que significa a palavra escolástica, que não tem nada a ver com escola. Não diretamente, né? O que significa escolástica? Alguém sabe me dizer? Repete a pergunta, só que eu O que é escolástica? Falei aqui sobre os 5 pontos, as 5 provas, fora do contexto bíblico, extra-bíblica, da prova da existência de Deus. Tendo como viés a escolástica de São Tomás de Aquino, 1225, 1274. São Tomás de Aquino. Bom, escolástica, para quem não sabe, é um pensamento cristão filosófico da Idade Média, isso. É um pensamento cristão filosófico surgido na Idade Média, que tem por ideal conciliar razão e fé, como disse ela ali, razão e fé. Tomismo. Hã? Tomismo. Isso. Razão e fé. Bom, você gosta de filosofia? Também gosto. Horrível. Mas fiz pós-graduação em filosofia. Ganhei e fiz, né? Surgido na Idade Média. Idade Média, né? A filosofia escolástica, ela surge, né, com a ideia de unir fé e razão. Então, nós chamamos isso de escolástica, nesse caso, de São Tomás de Aquino. 1225, 1274. Ele morreu muito cedo. Hã? Foi através dele que surgiu esse pensamento? Não é bem através dele, não. Ele dá esse pontapé inicial, mas na verdade Aristóteles já tinha uma ideia sobre isso. Mas como autoria mesmo, vamos colocar São Tomás de Aquino. Na verdade, quando diz respeito ao saber, você não cria muita coisa não, você vai juntando, né, as peças. Então, essa que é a verdade, nada se cria, tudo se copia, é verdade. E no que diz respeito ao saber, né, tudo que você aprende não passa de
peças de um grande mosaico. Um mosaico, na verdade, há de eterno, para sempre. Você não tem como, por exemplo, não se conclui matemática, não se conclui medicina, não se conclui teologia, porque nós estamos falando de um assunto inesgotável. Tá? Mas a escolástica, ela tem essa ideia de falar da existência de Deus unindo razão e fé. Se você parar para pensar na Bíblia, o pontapé inicial disso aí vem de Paulo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Ele não abre mão da fé, mas também não abre mão da razão. Então, é evidente que fé e razão caminham juntos. Para sempre? Não. Claro que não. Claro que não. Razão é tudo aquilo que se pode explicar, ou que se pode pelo menos conceituar, ou que se pode pelo menos dar uma definição. Isso é razão. Aquilo que você pode explicar. Ou aquilo que é explicável, que é um pouco diferente. Né? Já a fé não. Fé é firme fundamento do que mesmo? Onde está escrito isso? Hebreus 12 ou 11, se eu não me engano. Meu Deus, 11 ou 12? Nossa, agora eu não lembro. Quando ela descobrir o capítulo, ainda teremos que descobrir o versículo. Acho que é 11, não? Acho que é Hebreus 11. não, Hebreus 11 fala sobre os da fé. É o 12, então, os pais, né, da fé. Que briga, hein, pastor? Hebreus 12. Depois vocês veem isso aí, tá bom? Quero ver nos livros. Então vamos das cinco provas extrabíblicas da existência de Deus. Nós vamos trabalhar hoje com o chamado motor imóvel. Hebreus 11. Não, Hebreus 12. 12. Não sei, fiquei O curiosa. 11 fala sobre os pais da fé. Sei lá. 10 e 11. Depois eu ver, senão vou perder a anotação. Vergonha, hein? O que, gente? Vamos lá. São 5 pontos, né, gente? Eu vou trabalhar hoje com vocês apenas 3, porque as outras 2, a gente até falou sobre isso. Então vamos lá. A primeira é a via ou o ponto do motor imóvel. A via do motor imóvel. É o 11, viu? 11 mesmo? Ora, fé, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se Qual vê. versículo? Acredita? Eu sabia que era o 11. Meu pai fazia eu decorar isso. Aí ele vai quando dizer eu era assim, criança. pela fé, aí ele vai falar dos pais da fé. É, lá no 8. Por que vocês estão rindo? A gente acertou. A gente pelo menos acertou que era Hebreus. Qual? Vamos lá, Primeiro? gente. Vamos lá. Prova extrabíblica da existência de Deus. Prova extrabíblica da existência de Deus. Motor imóvel. Isso é um. Esse é um tema, um subtema. O primeiro a defender a ideia do motor imóvel foi Aristóteles. De uma forma muito simples, Aristóteles vai dizer, e abraçado aí por São Tomás de Aquino, que tudo que se movimenta foi movido por um outro. Tudo que movimenta foi movido por um outro. Tá? Tudo em movimento, tudo que se movimenta foi movido por um outro. Levando o quê? A um primeiro motor. Então, tudo que movimenta, ou que tem movimento, não se movimentou sem que antes houvesse um primeiro quê? Um motor. Isso aí
É um pensamento escolástico abraçado por São Tomás de Aquino, mas que tem as suas raízes na filosofia, por isso é externo. Eu não estou falando de Bíblia tão somente agora aqui. Nós estamos falando de filosofia como prova da existência de Deus. A maioria dos filósofos acreditavam em Deus, sim. A maioria. Por quê? Porque a filosofia trabalha, dentre os muitos ramos dela, da filosofia, você tem as questões da chamada lógica, razão, lógica, razão. Ora, não há como haver um movimento sem que antes haja um movimento primário. Então o cara parando para pensar num negócio desse, ele diz, caramba, este movimento primário que dá razão a todos os demais movimentos só pode ser Deus dentro do contexto filosófico. Aristóteles, Platão e tantos outros, até chegar à Idade Média aí na escolástica de São Tomás de Aquino. O segundo ponto dele é a chamada causa eficiente. Dos 5 pontos, 3, a primeira, né, que é o motor imóvel, a segunda, causa eficiente. Nada pode ser causado ou causa de si mesmo. Nada pode ser causa de si mesmo. Nada pode ser uma causa de si mesmo. Logo, para existir uma causa, tem que existir o quê? Uma primeira causa. É muito filosófico isso, né? Mas é isso aí. Você não pode ter uma causa de si mesmo. Tem que haver uma causa primária. Por exemplo, o que teria causado o Big Bang? Big Bang existiu? É verdade isso? Provavelmente sim. Há provas científicas que nos levam a acreditar que sim. Que sim. Claro que tem gente que vai questionar, mas há um consenso científico de que houve uma mega explosão que deu origem a todas as coisas. Mas se você parar para pensar bem, se houve essa explosão, como eu acredito, como é que ela aconteceu? Do nada? Qual teria sido a causa dessa explosão? No Sol tem oxigênio? Sim ou não? É o hélio com oxigênio, né? Não, queima do hélio. Primeiro é queima do hélio. Queima do hélio, né? Então, mas tem oxigênio? O espaço tem oxigênio? Não. E para haver explosão tem que ter oxigênio? Sim. Como é que explodiu? Caramba. Como ela viu na aula passada. Causa primária, né? Não. Bóson de Higgs? É o bóson de Higgs. Verdade. Acho que não. Não, tem nada a ver com bóson de Higgs, não. 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 A pergunta é para que vocês possam pensar. Se o espaço é desprovido de oxigênio, se a gravidade é zero e o espaço é desprovido de oxigênio, e para haver explosão tem que ter oxigênio, não havendo oxigênio o fogo apaga, como é que houve essa explosão? É a colisão de dois corpos, não? Mas lembrando que no espaço não há fogo, né? Não. O Sol é uma bola de oxigênio concentrada, né? Oxigênio Não. de hélio. Não? Não. Não. Aquilo ali é radiação. Radiação?
É diferente. É como se fosse um grande micro-ondas. Ah, entendi. São ondas. São ondas. Mesmo assim, essa radiação ela é desprovida de oxigênio. Se não tem oxigênio, é por isso que os cientistas dizem que um dia esse sol vai apagar, vai acabar. Que ele vai consumindo o oxigênio dele mesmo, da própria radiação dele. Então, gente, para que houvesse uma explosão, primeiro teria que ter um tal... O universo tinha que estar preparado para ele. Quem o preparou? Quando você faz perguntas para o próprio cosmos, não é aquela coisa de macumba, de cosmos, me avisa, me fala. Não. Quando você faz pergunta à filosofia, à própria ciência, quando você faz perguntas, de que maneira essa parede surgiu do acaso? É obra do acaso, esse desenho maravilhoso que está aí, esse desenho, isso não aconteceu por um acaso. Alguém veio aqui, esse alguém desenhou, esse alguém pintou, esse alguém fez essa obra maravilhosa que está aí. Assim é o universo. Alguma dúvida? Causa eficiente. Nada pode ser causa de si mesmo. Ok? Ok. Terceiro, a via do ser necessário. Quê? Ser necessário. O que significa isso? Seres contingentes dependem de outros para existir. Posso, claro. Seres contingentes dependem de outros para existir. Implicando um ser cuja existência não depende de absolutamente nada. Implicando o quê? Num ser, a existência não depende, cuja existência não depende de absolutamente nada. Ou não depende de nada. Eu sei que a filosofia é chata de trabalhar, porque as suas colocações, elas implicam exatamente no te levar a pensar. Não é uma receita de bolo, de um bolo dos três, né? 3 ovos, 3 de açúcar, 3 de farinha de trigo, leite, bate tudo e bota no forno. Não é isso não. A filosofia, porém, ela é de suma importância quando nós queremos provar, fora do certame bíblico, a existência de Deus. Eu quero provar que Deus existe, então eu irei fazer isso fora dos cercanos bíblicos, né, do cercame aqui que nós conhecemos, para o cercame filosófico. E a filosofia você precisa mastigar mesmo. Não é de qualquer maneira, não. Porém, é de suma importância. Porque o que nós queremos é fazer com que as pessoas que nos escutam, que nos ouvem, pense. De fato, essa parede está aqui. Mas como é que ela veio parar aqui? Quem construiu essa parede? Quem foi que gerou o pedreiro, o servente, e quem foi que gerou, quem foi o pai do pedreiro, quem foi o avô, e quem foi. Porque o nada não gera nada. Se o nada não pode gerar nada, aí você tem uma coisa muito abstrata. Nada não existe. Nada existe? Nada é nada.
Nada não existe. O que é nada? Como é que você define o nada? Como algo não existente. Então, nada foi feito do nada. Tudo tem um começo. Quem originou esse começo? Chame eles lá fora do que quiserem. Só não vão poder excluir a pessoa bendita de Deus, a crença de um Deus que criou todas as coisas. Vocês não vão poder excluir, filosoficamente falando, não. Todo filósofo sincero, ele, quando não é um filósofo teísta, ele pelo menos é um deísta. E quando ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é um agnóstico. Mas excluir a existência ou a possibilidade, porque eu não trabalho com nenhum, afirmando nada, mas excluir a possibilidade da existência de Deus, todo filósofo, aliás, todo cientista sincero, ele não caminha por essa seara, não. Ele pode até não afirmar, porque a ciência não afirma nada. A filosofia vai te fazer pensar. Então nós falamos aqui do deísmo, já vamos falar isso, vamos ver se dá para falar nessa aula de hoje, do deísmo, do agnosticismo. Você vai encontrar aí uma série de personagens deístas, agnósticos, mas jamais pessoas que caminham pelo campo do ateísmo. Porque é preciso um esforço muito grande para ser ateu. Tudo caminha para Deus. Tudo caminha para Deus. Alguma pergunta nesses 3 dos 5 pontos da Escolástica de São Tomás de Aquino como prova da existência de Deus? Todos eles se baseiam na teoria do Big Bang? Ou tem alguma outra teoria, por exemplo, que a ciência vê como também viável? Assim, a luz da ciência que seja tão viável quanto o Big Bang? Ou é uma... Não. O Big Bang é majoritário de tudo. Ou você tem a teoria da evolução, ou o evolucionismo ou o criacionismo. Né? O evolucionismo abarca essa ideia de que as coisas surgiram de uma explosão, de uma mega explosão, e dessa explosão as coisas foram se formando, foram se... Ainda assim vai para o Big Bang. Né? Vai. Mentira. Argumentos ainda filosóficos. A ontologia cosmológica. Já não é de Tomás de Aquino. Não. Eu estou saindo de São Tomás de Aquino, de uma escola filosófica chamada escolástica. Agora eu estou entrando para um outro segmento da filosofia, que é um segmento mais amplo. Ontologia cosmológica. Sismológica? Não, cosmológica. Ontologia cosmológica. Os defensores desse pensamento, que são vários, eles vão dizer o seguinte: não há efeito sem causa, a não ser a primeira causa não causada. É lindo isso, gente. Nossa, isso é muito bonito. Ontologia cosmológica. Tem algum autor da frase? Não. Oi? Tem algum autor? São várias escolas A não ser, que defendem isso. a não ser De novo, não há efeito sem causa, a não ser a primeira causa não causada. Que coisa linda! Quando a gente fala de a primeira causa não causada, está falando de quem? De Deus, claro. Quem causou a existência de Deus? Quem? Teve um pai para Deus? Não. Mas teve uma mãe. A mamãe tem, a gente respeita, né?
Uma mãe é nossa, a gente respeita, né? Nossa, Todo mundo. Começa a heresia. não. É. De repente todo mundo voltou só o sininho. Só ficou o sininho. De repente. Aí, agora, olha, se você não tiver fundamento bíblico para desfazer essa heresia do Theotokos, eles vão te engolir. Argumento eles têm. Muitos. E muitos. Tá bom? E vou dizer uma coisa, essa história, deixa eu falar uma coisinha só para vocês aqui entenderem. A ideia de uma virgem que deu à luz ao menino é muito mais antiga do que a história de Jesus e Maria, tá bom? Foi olhos lá, né? Ah, muito mais antigo do que isso. Agora eu tô pensando. Então, o que os algozes da Bíblia fazem? Eles pegam essas histórias, eles pegam esses mitos e vão dizer a Bíblia nada mais é Uma cópia. do que um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V de coisas que já existiam. Por exemplo, gente, dilúvio. Quando se fala de dilúvio, é só a Bíblia que narra o dilúvio? Não. Claro que não. O época de Gilgamesh fala. Uhum. Então você tem vários argumentos contrários, pessoas que vão pegar, mas isso aí vocês estão falando, isso aí, ó, se você pegar na mitologia tal, se você pegar na informação tal, vocês vão ver que a Bíblia nada mais é do que uma cópia de uma série de coisas que já aconteceram. Uma virgem que deu à luz a um menino, o dilúvio. Então, é preciso você ter muito conhecimento, inclusive filosófico mesmo, para poder defender as escrituras. Porque na boca quando você tem um auditório de pessoas, não precisam ser nem analfabetas não, gente. Pelo contrário, mas de pessoas que caminham por uma outra via do saber, sei lá. Mas que de repente, peraí, eu vou estudar, já que essa irmã, já que esse irmão, já que esse crente está falando, eu vou fazer uma pesquisa aqui rápido. Peraí. Dilúvio, isso aqui não é uma peculiaridade exclusiva da Bíblia. E aí, como é que fica? Tá bom? Vamos deixar umas pulgas, né? Bom. Então, assim, não há efeito sem causa, a não ser a primeira causa não causada. A primeira causa não causada, ou seja, o início de tudo não teve uma causa, ele é a causa de todas as coisas. Amém. Amém ou não amém? Então tá bom. Outra é o argumento do design. Acho isso lindo demais. Sim, é o segundo. Dentro da filosofia, eu falei, né, de uma escola, escolástica. Começamos com a escolástica. Já falei dos 5 elementos dessa escola. Ontologia cósmica depois. Agora já estamos falando da filosofia num campo mais irrestrito, que é a ontologia cosmológica e a teologia do design, o argumento do design. Esse é outro argumento. Hã? Outro argumento. E a ontologia cosmológica? Já Não. fui embora. Ah, então é 3. Não, garoto. É É 2. 2. É 2. Então a ontologia cosmológica é dentro da escolástica. Não. Não, ó, argumentos filosóficos, 1. Ontologia cosmológica, 2. Dois. Design. Argumento de design. Entendeu? Provas Design de design extra mesmo. bíblica da existência de Deus, segundo a escolástica, segundo a São Tomás de Aquino. São 3. Então é 5. Motor imóvel, causa eficiente, ser necessário. Parei aí. São 3 dos 5. Só falei de 3 dos 5. Agora o argumento filosófico amplo e restrito. Porque quando eu falo de escolástica, eu estou restrito a São Tomás de Aquino. Ok? Então vamos sair de São Tomás de Aquino. Das 5 eu falei de 3.
Agora vamos falar o argumento filosófico da existência de Deus como um todo, tá? Ou pelo menos parte, que é muita coisa, ok? Primeiro nós já falamos a ontologia cosmológica, o argumento ontológico cosmológico, O argumento do design. tá bom? Agora, argumento do design, também chamado de teleológico, teleológico. Teleológico. É. Você não vai conseguir ler. Teleológico. Tá. Consegui. Famoso dividindo as palavras. Vamos lá. Tele, Satã, ológico. Na chamada argumento do design, o termo, a palavra já diz, gente. Vai falar do quê? O que é design? Desenho. Mas não é o desenho pelo desenho, é a arquitetura. A imagem. É como Modelagem. a modelagem, não é simplesmente esse desenho, sabe? É um desenho perfeito, vamos colocar assim, é a arquitetura perfeita. É até chegar no desenho. É isso. E aí quando você tem essa ideia, né, dentro da filosofia, porque a filosofia também é desenho, também é arte. A filosofia também é arquitetura. Conceitue para a gente escrever. Você tem uma ideia? O Senhor é chamado de grande arquiteto do universo. Não é o Gadu da maçonaria, não. Mas ele é chamado de arquiteto. Por que arquiteto? Por que arquiteto? Arquiteto, design do universo. Olha que coisa bonita você encontra na filosofia. Vamos lá. É a ordem. Quando a gente fala de a ordem, a gente está falando de conceito geral. Né? A complexidade e o propósito. Complexidade e o propósito observados aonde? Em tudo. Na natureza, na criação, a forma inteligente como a natureza interage, gente, que coisa espetacular. Quer ver que coisa mais linda? Puxa, né? Me fala. Coisa mais linda? Nível do mar. Sim. Em relação à terra. Por que essa água não vem aqui? Por que não somos engolidos pelo mar? Tá, a gente já aprendeu isso na escola com a tia Marioquinha, que Deus a tenha. Porém, sempre vai existir uma interrogação. Tá, temos uma explicação. E se tirasse essa explicação? Bom, se tirasse essa explicação, seríamos engolidos. Então, essa coisa bonita, esse design, um dia que dá lugar ao outro dia, as estações. Dentro ali também as propriedades dos animais. Exatamente. Eu ouvi um negócio muito bonito falando sobre as ordens como os animais funcionam. Se o castor ele não derruba a árvore, ele faz a represa, o dente dele rasga a boca dele. Então ele tem um propósito, aquele é o propósito dele. Assim, é um negócio maravilhoso, gente. O equilíbrio da natureza, o respeito que há na própria natureza, o curso da água, o rio corre para onde? Para o mar. O universo está suspenso sobre o nada. Aliás, a Bíblia diz isso. O universo está suspenso sobre o nada. E isso é um conceito de astronomia, de astrofísica, que a Bíblia já falava sobre isso e fala sobre isso muito antes do homem ter noção daquilo que seria, né? Que seria, e que hoje nós chamamos de astrofísica. Então, essa beleza é chamado de argumento do design. Como é que você até explica,
Mas quando você tira o que é explicável, entra Deus. Os ventos, as marés, o mar, o oceano, por que que a água salgada não invade a água doce não invade a água salgada, eles respeitam o limite deles. Por que que esse monte de asteroides, de não sei do que, não cai sobre as nossas cabeças? Que proteção é essa? Como essas coisas existiram? E elas existem de uma forma a respeitar, é como se tivessem vida e elas mesmo pudessem, e aí é muito filosofia mesmo, como se elas tivessem vida e elas mesmo pudessem combinar umas com as outras. Olha, daqui a tantas semanas eu chego, tá bom? Perfeito, você é o verão, né? É isso, eu sou o verão. Primavera, tchau, até ano que vem, até ano que vem. Mas porque é primavera aqui, não é do outro lado do mundo, é dia aqui, é noite ali, Japão. Então, essa coisa, essa complexidade, racionalmente falando, se explica. Mas quando você tira a razão, sobrou o quê? Sobrou o quê? É sobra. É a evidência, né, de um arquiteto, deste grande arquiteto, que desenhou todas as coisas, o maior pintor do mundo, não tem uma letra que diz isso? Está pintando a nossa história. E é verdade. E que continua pintando. O Pedro botava isso todo dia. Amém? Alguma dúvida até aí? Não? Tá bom. Então, que é chamado de o que mesmo? O argumento do design também chamado de Teutologia. Não. Teleológico ou teologia. Que significa o quê? Que é o argumento do design, mesma coisa. Teológico. A palavra em si significa o quê? Design. O locus da teologia chamada teleologia, não confundir com teologia, é o mesmo do argumento do design. Mais um argumento agora, né? Hã? Mais um argumento agora, né? Nós vamos usar agora a aerodinâmica como prova da existência de Deus. Fala da abelha. Como que a abelha voa? Não tem como voar. Dr. Marcos Eberlin, que é um cientista maravilhoso, brasileiro, conceituado no mundo todo, anota esse nome aí, pesquise sobre ele. Dr. Marcos Eberlin. Marcos Eberlin, brasileiro. Físico. É? Sobrenome. Eber. Não é Evelyn. Não, se fosse, não seria. Ah, Não seria cientista. Ah, isso é. Com Né? Não seria, não. Eberlin, não é isso? Eberlin, E-B-E-R-L-I-N. Ah, do jeito que você fala. De novo, Dr. É Marcos. brasileiro. Se fosse leite do gelo final. Já achou ele aí? É. É brasileiro. Achou? Achei. Ótimo. Ele vai dizer o seguinte: a ciência nega Deus, mas copia suas obras. A ciência nega Deus, mas copia as suas obras. E aí, ele que é filósofo, ele é físico, um cara, escritor, Químico, cientista, pesquisador, escritor, ex-professor brasileiro do Instituto de Química da Universidade de Campinas. tá vendo que o cara não é pouca porcaria não, né? E ainda tem mérito nacional científico de 2005. Ele é um grande nome. Ele vai falar sobre um dos grandes problemas da aviação e da aerodinâmica. Tá? Uma coisa é você... Eu nunca andei de avião pequeno, eu já andei de esses aviões turbinados, com turbinas, turbohélices, nem turbohélices, mas turbinas sim, são os Boeings, né? Esses aviões maiores. Os aviões menores, eles têm uma... Gente, presta atenção em mim.
Os aviões menores, eles têm uma aerodinâmica diferente dos aviões maiores, obviamente. A velocidade de um avião monomotor, em torno de 340, 300 e... Depende do avião, depende do tipo de avião, né? Mas ele alcança em torno de 340, 380 quilômetros por hora. E não é quilômetros em aviação. Mas a velocidade dele é comparada a 340, 380 quilômetros por hora. Então, um avião pequeno como esse, ele não tem dificuldade de aterrissar e nem de levantar voo. De levantar voo até tem sim, mas de aterrissar não. Nas asas tem um negócio chamado o quê? Qual é o nome daquilo? Flaps, né? Flaps. Vem para mim, acho que é flaps. São as asas. Por que as asas do avião tremem? Quem já viajou de avião aí e fica na asa, dá a impressão de que aquele negócio vai despencar. Vai despencar. Porque ele precisa tremer mesmo, observando o quê? Pássaros. Olha que coisa maravilhosa. Nas asas do avião tem mini asas, que são, acho que são flaps mesmo. Eu acho que o nome é esse. Elas são pequenas. Por quê? Porque ali a asa está aqui. Tá? Na asa tem flaps. É uma palavra em inglês. Depois você vem. Pega aí uma asa de avião, vocês vão ver que tem uma parte dela que ela faz esse movimento para cima e para baixo. É onde o vento passa por ela e faz com que o avião aterrize ou decole. É simples. Carro em movimento. Quem já colocou a mãozinha para fora assim da janela do carro em movimento se você deixar, a mão é levada pelo vento e você consegue fazer aqueles movimentos que são feitos nos aviões, nos grandes aviões. Até então, até a aeronáutica, né? As companhias, não as companhias aéreas, mas os fabricantes descobrirem, né, que o problema desses grandes aviões que ao aterrissar eles sofriam turbulências severas e que essas turbulências no aterrissar do avião tinham a ver com a falta dessa pequena asa chamada flap, sei lá, essa pequena asa, né? Os voos comerciais eram um desespero até que eles descobriram na águia chamadas álulas, com acento no primeiro A. Como se pronuncia? Coloca aí para mim. Ou seja, a águia, ela tem na sua asa duas pequenas asinhas na própria asa que ela fecha ou abre exatamente para permitir que o vento passe por essa pequena asa e a grande asa, permitindo que ela decole, como também ela aterrize. Perfeito. Alulas. A-L-U-L-A-S. Não apareceu, eu botei aulas nas asas execs. Vamos procurar e vocês vão achar depois. Com acento no A. Tá, depois vocês veem isso aí. Essa pequena asinha você encontra nas águias, nos gaviões, assim, achou? Essas pequenas asinhas deram origem a esses flaps nos aviões. E a pergunta dos cientistas, a pergunta do próprio Dr. Marcos Ebert é: como é que a natureza pôde pensar minuciosamente em criar num pássaro que é extremamente veloz, que faz
que faz, que sobe a uma altura enorme e faz mergulhos gigantescos com um alvo tem um objetivo naquilo ali e consegue, num rasante, mergulhar, ou pegar sua presa, ou simplesmente colocar suavemente, né, pousar suavemente em lugar qualquer. Isso é obra-prima de Deus. Achou aí? Vocês acharam aí também? Mostra para ela eles aí. Você de casa, procura aí. Essa partezinha aqui vermelha. Essa partezinha vermelha na asa. É pequenininho, mas o suficiente. Um helicóptero, você já viu no rotor, lá atrás, o leme no navio. O leme. Tão pequenininho, falando isso, né, proporcionalmente ao tamanho do navio, que leva o navio para a direção que quiser. Como ele não tem vida, alguém precisa nortear este navio, este leme, para que o navio seja conduzido ao lugar desejado. Então, note que até nisso você tem a perfeição divina. Pede a um escarnecedor qualquer da vida aí que explique isso. Vocês entenderam a questão dos grandes aviões? Entenderam? Os pequenos aviões não, mas os grandes aviões, se você for ver, quando ele está decolando, ele levanta esses flaps, eles são para que o vento, quando bate ali, levante o avião. Quando ele decola contra o vento ou a favor do vento? Bom, ele está vindo em direção, o vento está vindo contra. Contra o vento. Porque o vento vai bater nesse flaps, vai levantar ele e vai empurrar ele. Simples isso. Mas isso é aerodinâmica. Agora, quando você entende isso no voo de um gavião, de um falcão, de um pássaro gigantesco como esse, e entende que a indústria aeronáutica copiou isso de um pássaro, você só pode pensar, né, em Deus por trás dessa beleza toda aí. Alguma dúvida? Não. Hoje ela é muito assim, né? Tá. Argumento biológico. Esse é o quarto. É chamado antevidência. Esse já é outro subtema? Argumento biológico. Note que esses argumentos eles são todos voltados para o pensamento, dentro de uma abordagem única, que é a filosofia, que te faz pensar, caramba, é mesmo, o pássaro que tem um negocinho pequenininho, e esse negocinho pequenininho é que faz com que ele consiga fazer manobras igual a de um Boeing. Não, é o Boeing que faz manobra igual a de um pássaro, como ele. Por isso, essa inspiração, né, da aerodinâmica para os grandes voos, que vem da onde? Vem de pássaros. E quem os criou? Surgiu do nada? Oba! Não. Muito bem. Argumento biológico. A gente chama também de antevidência. Que é a mesma que ela... Argumento biológico é só um ou é um subtema dividido? É subtítulo. Existe um pássaro, ele tem 16 centímetros. O que seria 16 centímetros? Olha pra mim. Isso aqui é 16 centímetros? Não é essa aqui, ó. Não, não é. É, essa aqui, ó.
palma não, 16 centímetros e que pesa 38 gramas. Um pássaro chamado Adorião Preto. Oi, Adorina Barbosa. Não, esse é bom. Esse é o próximo. Adorião Preto. Podem pesquisar. Eu queria ver, não tô duvidando não. Não, é velho. Se não duvidar, tá errado. Não é duvidar, é pesquisar. Confirmar. O Adorião Preto. Acharam? Aqui tá Andoriano. Também pode ser chamado disso. Preto. Ele simplesmente voa Dormindo. 10 meses. Ele é capaz de voar direto. Ele sai da África para a Europa, da Europa para a África, do ponto X e chega no ponto Y com precisão que nenhum GPS consegue imitar. Ainda voa dormindo. Não é dormindo. Eu vou te explicar. Ele desliga uma parte do cérebro. Ele consegue voar. Um avião, autonomia de voo, vamos imaginar daqui aos Estados Unidos, daqui a Portugal, sei lá, 14 horas de voo, 17 horas de voo, mais ou menos isso. Permanece em voo durante 10 horas. Ele consegue voar. Não é 10 horas não, a informação é meses. 10 meses. Até anos sem pousar. 10 meses, ano, 10 meses. Isso é o que se tem cientificamente. 10 meses, direto. E como é que ele se alimenta? Do que vem do ar. Pequenas bactériazinhas, pequenos insetos, enfim, ele se alimenta. Aí como é que ele dorme? Ele consegue desligar metade do cérebro dele, enquanto que a outra metade fica alerta. Ele tem esse dispositivo, gente, isso é tremendo. Já ouviu falar disso, pastor? Não. Não, né? Ele consegue desligar metade do cérebro dele e hibernar essa metade do cérebro e dormir. Enquanto que a outra metade fica vigilante, por isso ele consegue voar. É o que Jesus falou, né? Manter-se vigilante. Obra do acaso, sério. O que você tem num voo de longa distância? Você tem oh meu Deus, que faz o voo. Piloto automático. Piloto automático. Você tem um automático, piloto automático. E tem o GPS também, né? Você tem um GPS, não tem? No voo? Você trava ali e vai direto. Mas o GPS, ele não é 100%. É preciso você ter. Você tem. Eu tenho um amigo que é piloto, somos da mesma igreja, o Léo. Léo hoje tem uma frota de aviões, hoje ele tem uma companhia em Mato Grosso, acho que Mato Grosso. Graças a Deus, muito bem sucedido. O Léo, ele deu uma aula uma vez, num sermão que Deus me deu, e eu quis mais assim, me aprofundar mais nessa questão. 1% virado para ti. E se a rota daqui, ponto A ao ponto B, se desviar, um ponto qualquer coisa, seja para a esquerda ou para a direita, você não chega nunca no seu destino. Moisés viu isso muito bem. Sabe o que é nunca? Nunca. Então, se esse GPS não estiver muito bem calibrado com os satélites, ele pode se perder, sim. Outra coisa que muita gente não sabe, ou vocês não sabem, é que todo avião tem um chamado transponder, que é como se fosse, mal comparado, um alto-falante debaixo do avião, ou algo que capta ali condição meteorológica, com um monte de coisa, um monte de informações.
Se o gelo congelar, existe dispositivo para descongelar esse transponder, você perde totalmente a direção desse avião. Esses bichos não têm isso, gente. Eles conseguem voar do A ao Z por 10 meses, dormir a metade do seu cérebro, descansar, enquanto que a outra metade está alerta, voando. Ele tem o seu piloto automático que o conduz, né, de forma precisa da África para a Europa, da Europa para a África, um bichinho pequenininho. Isso é biologia, mas que biologia é essa? Que outro ser você conhece na biologia que tem essa capacidade de dormir a metade do cérebro? Eu desconheço. Notem que é de uma perfeição, e isso nem os mais renomados conseguem explicar. É inexplicável para eles. Então, note que nesses pequenos argumentos, ou grandes argumentos, eu provo a existência de Deus. Mais tarde, quando a gente fala de antropologia, vocês vão ver o que Louis Pasteur fala sobre a vida. Ele vai dizer, ele fala das microbactérias, mas ele vai dizer que nenhum ser vivo ou ser vivente existe por si só. Não existe. Eu sou a origem. Não, alguém que me antecedeu e que antecedeu esse até. E isto prova que Deus de fato existe. Dúvidas? Sim ou não? Quase na hora de você correr para casa para ver quem matou o Odete Wright. Caraca. Ah, já morreu. Ok, gente. 40 anos. A existência de Deus negada. Mas aí a antievidência conceitua com o quê? A antievidência, que falou bastante coisa. A antievidência, ela está dentro desse argumento biológico, porque não tem como explicar, por isso é uma antievidência. Não tem como você explicar algo tão complexo. Sem um criador, né? Ah, tem que ter. Não tem como. Qual é a evidência que você tem, ou que um cientista tem, para explicar isso aí? Não tem, pô. Vou te falar, é uma coisa que eu nunca ouvi em nada. É podcast, vídeo de ninguém isso. Pois é. Ninguém. Porque não é interessante. Existem outras coisas. Outras coisas, como por exemplo, vocês sabiam que a baleia, que pese todo aquele tamanho dela, ela não consegue engolir um cardume de peixe? Sim. Só grilo. Vocês sabiam que existe um peixe que é horroroso ele, mas ele tem uma lanterna na frente dele? Vive a mais de 10 mil metros, né? Ele tem uma lanterna. Ele só sabe com o tamanho embaixo. Como é que pode isso? O fim é. Você sabia que existem peixes que fazem escovação dos seus dentes? Da baleia, das baleias. Ah, isso aí eu sabia. Maneiro. Eu vi no Espanta-Tubarão. Eu também. Vocês sabem por que existem peixes que nadam junto com tubarões? Sim. Então, gente, há uma sincronia, há uma sintonia, há uma série de coisas que encaixam na chamada anti-evidência. Tem aqueles passarinhos que ficam em cima dos animais na savana. Só comendo. Só comendo, os bichos tudo deixam, ele fica comendo os carrapatos que ficam presos. Isso aí, Faxineiro. É. isso aí. Acho que o detalhe mais bonito de todos é se a gravidade fosse menos de 1 centímetro a menos do que ela é hoje. Nada teria fundamento. A gravidade por si só, a gente não conseguiria ficar. Cara, é incrível você achar que não teve alguém pensando que 1 centímetro faria diferença, que evoluiria
por muitos anos até chegar aqui 1 centímetro e ficasse perfeito ali. Tem que ter alguém que tinha pensado que assim, não, botei aqui assim, desse jeito. O eixo da Terra tem inclinado quantos graus? Caraca. Eu não lembro também, estou perguntando. Não, Você- Não lembro, sério, não Tem lembro. 45? Eu Hã? acho que é 45. 45? 45? Acho Eu não que é. lembro, de coração não lembro. 45, sim. Esse eixo da Terra, essa inclinação, se ela não existisse, 23,5. 3.000. 23,5? Precisamente. Se ela não existisse, nós estaríamos acabados. O gelo, a Terra seria coberta por gelo. A distância do Sol para a Terra, da Lua para a A Terra. rotação da Terra ela fosse um pouco mais rápida. Ou se fosse um pouco mais lenta, Também. estaríamos acabados. A distância da Lua para a Terra para as marés. Então, todas essas coisas, essa sincronia, Perfeição. esse design, esse argumento cosmológico provam a existência de Deus. Porque isso eles não sabem explicar. Quer dizer, eles até têm explicações, sim. Mas, como eu falei, tira a explicação. E mesmo a explicação não ausenta a existência de um criador. Pelo contrário, só a prova. Só a prova. Esse é o pássaro, né? E aí eu também Tamanho da dizendo. mão mesmo, pastor. Olha lá. Enfim, parece grande, né? Olha lá. E parece até aquele caça. Aliás, a origem do caça, aqueles Escuro, lembra? invisível, chamam de invisível, é dele. O dos Estados Unidos, aquele que É dele. Então, gente, como o doutor Marcos disse, na ciência nega Deus, mas copia a sua obra. Coisa linda, né? Ok. A existência de Deus negada. Tá. Agora de outro toque. Agora é 3. Não, outro assunto. Já é 8. Eu também Era entendi. um quarto e agora é outro assunto. Agora é outro assunto. E era um quarto. Ele Nós falamos sobre a prova da existência de Deus. Na escolástica. Ok? Ah, pastor, o senhor não vai falar de Bíblia? Não, eu não. Vocês são obrigados a saber Bíblia. Ué, É minha barra. a teologia, ela vai muito além da Bíblia. Qual é o toque? Porque todo mundo sabe provar a existência de Deus aqui, não sabe? Pela Bíblia? Sim ou não? É mais fácil que eles por outras mentiras. É fácil? Não, mais fácil. Eu adoro. É Ou mais. menos difícil. Caiu na pegadinha. Caiu na pegadinha. Menos difícil. Tudo bem. Dentro da teontologia, do Deus ontológico, falamos sobre prova de... Falamos alguma coisa. Vocês têm a apostila. Sobre a existência de Deus provada. Agora vamos falar sobre a existência de Deus negada. Agora já não é. Tá, aqui já é um tema mesmo. Não Provas extra-bíblicas. Mas dentro da teontologia. A existência de Deus provada é locus, o segundo locus da teontologia. Locus é a área de concentração. Existência de Deus negada. Ok? Vamos lá. Subtópico. Deísmo. Essas coisas que eu tinha anotado no conceito, que eu botei errado. Semana passada. Deísmo, né? Deísmo. Bastante errado. Ó. Deísmo. Acosmismo. Mas o tópico antes do subtópico aqui mesmo. É a mesma coisa, só que no final Existência de negada. Deus negada. Ah, né? Né. Manda pro pastor. Valeu, pastor Mac. A existência de Deus negada. Deísmo.
Os estoicos também entram nisso? O estoicismo é lá na frente. Estoicismo de Handel. Estoicismo a gente vai falar na próxima aula. Você já ouviu falar sobre O problema de Nietzsche é que Nietzsche me deu dor de o cabeça. acoismismo? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Sim. acoismismo. Muito, Nunca falo. Muito legal. muito legal, muito doido também, né? Muito doido. Vamos falar sobre isso tudo. Vamos lá. Deísmo. Vamos falar do mais simples. É. Para não assustar. Tá. E é o mais Eu assim falava A parte do não assustar teve do antes de assustar? É, qual é o conceito de assustar? Conceito de definição. Deísmo é uma posição filosófica que aceita a existência de Deus de um Deus que criou todo o universo. De um Deus, não necessariamente. Não, de Deus. De Deus. Criou todo o universo. Que criou todo o universo, Aposto explicativo. mas que rejeita, o deísmo rejeita a ideia de uma intervenção divina no mundo. Difícil. Mas existe. Ele criou e deixou a sua própria. Meu tio costuma dizer que Deus criou até certo ponto, os homens foram se procriando. Então, na filosofia deísta, Deus existe, Deus criou de fato todas as coisas, mas essa ideia de um Deus que intervém na humanidade, no Conceito mundo, social. seja através da Bíblia, seja através da religião, seja através de milagres, seja lá do que for, é inconcebível para um deísta. A filosofia deísta, gente, ela teve o seu ápice no período do iluminismo. Era uma forma de não tirar Deus do contexto humano. Isso é prova de que ele existe, que ele está satisfeito com essa aula, não. Ou Acabou a tese deísta. Influenciou. Eu estou aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Eu deísmo. então vamos lá. Então a ideia do deísmo que surge com força no período do iluminismo é exatamente para diminuir um pouco, né, aquela celeuma toda que tomou conta daquele período do iluminismo, porque tirar Deus a gente não podia. Mas dar ênfase a ele também não. Então vamos criar uma ideia compartilhada por gente grande. Voltaire pensava assim, Sir Isaac Newton também. Então, grandes nomes que tinham esse pensamento. Deus existe, criou todas as coisas, mas assim, é exemplo do relojoeiro, que criou lá o seu relógio, né, e deixa por conta do próprio relógio. Deu corda e funcionou sozinho. Hã? Ele deu corda e funcionou E sozinho. deixou, agora é com você, relógio. Ou seja, de um Deus que disse, vocês se virem. Isso é um problema de vocês. Vamos analisar o deísmo. A bateria do relógio acaba, tu joga fora. Um dia vai acabar. Vamos analisar o deísmo. A beleza do deísmo, ela existe.
Satisfatório até. é até satisfatório, porque explica O que não é explicado. o caos que nós vivemos hoje. Porque a pergunta do ateu é se Deus existe. Por que Deus existe? Se permite. Porque se ele existisse, a situação não estaria do jeito que está. O mundo está de mal a pior. Se alguém acha que o mundo melhorou porque a tecnologia, porque a ciência, o mundo caminha para um caos irreversível. Imoralidade, violência, uma série de coisas ruins que saltam aos nossos olhos todos os dias. Então, quando você tem na filosofia deísta uma explicação para aquilo que o teísmo explica, mas não convence, porque quem convence não é a teologia, não são as letras, quem convence é o Espírito Santo. E eu, como um bom calvinista, vou dizer que vai convencer a uns e não vai convencer a outros, por uma série de razões, que não convém agora, por uma série de razões. Não vão aí ser, legal, que eu vou falar sobre soteriologia, sobre todos eles. Vocês fiquem com o que achar melhor. Mas se for arminiano. Mas se for arminiano, está excluído. Não é da aula, é do céu. Vamos lá, gente. Então, evitem encostar essa cadeira na parede, filho. Olha o desenho do Moisés. Isso, Cara. vamos, o Moisés está com um Vai cajado. tomar a cajada santa. Tá na tua cabeça já já. Tá calmo. Tá Também eu verde. vejo, né? Tá verde ele. Tá cansado. Vamos ver. Isso não é Arão? Muito tempo de braço aberto lá. Quem levava o cajado era Arão. Vamos lá. Então, o deísmo, ele explica, ele satisfaz mais aos questionamentos humanos do que o teísmo. Porque no deísmo você não exclui Deus, como o ateísmo. Você tem Deus. Um Deus que disse, agora é com você. Eu criei tudo, vocês que se virem. Por isso, tudo dessa maneira que está aí. Mas eles também acreditam, a exemplo do relógio, que um dia, Vai parar. sem corda, ele vai parar, que o caos ele é favas contadas. Vai acontecer. Como eu disse, você tem no deísmo grandes nomes, né? E por conta desses nomes, muita gente crê desta forma. Deus existe, mas não tem nada a ver com isso não. Isso aí é... Você tinha falado de dois. Exato. E aí, Newton, né? Pasteur. Voltaire, não, os Pasteur não. Isaac Newton. Voltaire, Isaac Newton. Sir Isaac Newton. E aí onde é que você tem... Claro, se a gente forçar a barra, a gente vai achar texto bíblico para isso. Mas eu queria um texto onde isenta toda a possibilidade da ação do homem, ou de Deus, e coloca o homem como responsável por tudo isso. Tem. Versículo. Não. Romântico, é romântico essa Pense. É o que eu falo, não. Que texto bíblico se encaixaria aqui? Pra, Um versículo. pra ser base versículo? deísmo. Para falar sobre o deísmo, para falar sobre não seria a responsabilidade de Deus, mas um Deus que disse, agora é com vocês. Ele comprovaria ou negaria o deísmo? O versículo? O versículo comprovaria. O versículo poderia caminhar lado a lado com esse Com pensamento. deísmo. O deísmo. Porque todos os pecados, todos foram de Deus. Peraí, dá mais tempo. Poxa, Mas eu já poderia ajudar eles com isso também. Tem mais esse rapaziada. Se é só por versículos. É porque o texto todo explica, né? Só que todos os pecados de exclusão da glória de Deus é até Cristo. Depois de Cristo. Não, ok, mas o senhor falou versículo. Não, Por texto, tá. um deles é teria um. Mas não cabe. Qual é? No caso, está falando um que. Tá bom, seja- vocês não vão acertar mesmo. Ok. Dá uma dica então, peraí. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Ou seja,
o que o mundo está vivendo aí, de fato nada tem a ver com Deus mesmo, mas é fruto de uma semente, ou de uma semeadura. E o homem vai colher, e vai viver a vida toda nesse aspecto. Você vai semeando, em alguns momentos você vai colher coisas boas porque semeou coisas boas, mas a evidência do mal é muito maior que a do bem, gente. Convertemos um prudente aqui. Não, eu tô tentando saber distante. A evidência do que é ruim é muito maior. Não proporcionalmente, mas porque destaca. Se você pegar aqui, né? Qual versículo? Gálatas 6, versículo Qualquer 7. coisinha aqui, pronto. Quando você olha para esse quadro, o que você vê? Esquece o que está escrito aí em cima. Rabisco. Isso. Ah, tá. E a gente até usa isso na psicanálise, na psicologia. A Larissa Você Jeff só olha toda- o A Larissa Jeff toda rabisco, fofa, mas fofa. esquece do todo. Então, o errado, a laranja podre, aquilo que está azedo, aquilo que está mau cheiro, ele tem a sua evidência é muito maior do que aquilo que é certo. Autismo. Dúvida? Não. Qual é o versículo? 7. 6. Aquilo que o homem semear, certamente, ou seja, tira Deus desse negócio aí, eu não tenho nada a ver com isso não. Vocês estão plantando, vocês vão colher, problema de vocês. Por outro lado, esbarra numa doutrina que é antibíblica. Qual é? E que se aproveita desse texto de Gálatas. Qual é? Da prosperidade? Doutrina da? Não, sei lá, tá errado, né? Falou o quê? Não. Falou! Repete para a gente dizer que não é isso. Esbarra no Vou quê? te ajudar, vou falar como se fosse da prosperidade. Esbarra no quê? E É o hoje espiritismo. Tá. Ah, os hereges. Por que isso? Porque quando você fala da doutrina da reencarnação ou reencarnacionismo, você está dizendo o seguinte, eu faço coisas boas aqui, planto, semeio coisas boas aqui, para colher numa próxima encarnação. Então, o que é chamado disso aí como karma. Karma são os erros, os pecados que o indivíduo carrega para a próxima existência, para a próxima vida. O que tem isso a ver com deismo? Bem, tem a ver o seguinte, de fato, Deus não tem nada a ver com isso. Vão dando um jeitinho de vocês aí. O que você é espírita? Ah, então, ó, trate de fazer coisas boas. E você, o que você quer? Não, eu creio na Bíblia. Ah, então trate de plantar coisas boas. Quer dizer, o plantio, uma vida regrada, vai te dar bons frutos. Esse não é o deísmo, mas esse versículo poderia ser a base do budismo, né? Porque eles mesmos praticam coisas boas para evoluir a ponto de se tornarem semideuses ou deuses no seu máximo. A doutrina, na verdade, não é nem mais uma doutrina, já é uma teologia das boas obras. Porque o que faz uma doutrina? E eles não acreditam É a em Deus, repetição né? de vários textos bíblicos, de várias passagens, de vários contextos. Aí você tem uma doutrina. E teologia? Teologia é o estudo sobre aquilo ali. Né? Então, quando você... as religiões, melhor assim, as religiões politeístas, na sua maioria, advogam a ideia, né, do bom plantio, no sentido de fazer coisas boas, no sentido de dar esmolas, de ser uma pessoa penitente, de ser uma pessoa boa, porque elas acreditam numa segunda ou numa outra vida depois dessa. Seja lá no budismo, seja lá isso, onde for, no espiritismo. E, na verdade, gente, o espiritismo é um só que se ramifica desse monte de bobagem que tem por aí. Confucionismo, budismo, catolicismo e todos esses ismos aí são braços, tentáculos de uma doutrina única, que é o espiritismo.
Você sabia que no Espiritismo não é majoritário o pensamento da possibilidade de falar com vidas passadas? Pessoas que morreram? Vocês sabiam disso? Só faz muito hipnose, né? Sabia disso, pastor? Que nem todo Espiritismo acredita É. na possibilidade de falar com os mortos? Eu tenho uma menina que ela é espírita, parece até culto da igreja. Você acredita? É o kardecismo. Parece, não, tô falando E é sério, verdade. tem a cara do Jesus. Tem Ministério de Louvor, não, mas Parece tanto. juro, Mas pastor, parece ela tanto. postou, parece muito, eles estavam cantando lá, tem um público, tem reunião na casa de alguém, tudo branquinho lá. Tem sim, tem Tudo sim. de boa, eu falei, pô, Tem ela tá na Bíblia, igreja agora, tem, ela tem botou sim. a casa. Tem Pai Nosso, tem um monte de coisa. Gente, o diabo ele é mestre na arte de enganar. Muitas cópias. Mentira, esse meu vai ter como. Ele é muito mestre nisso. Muitas caras. Então note, o cara daqui sai do espiritismo de Kardec. Um exemplo. Vai cair nas malhas do budismo, que é reencarnacionista, que é uma religião reencarnacionista. O budismo ele acabou sendo incorporado em diversas religiões daquela tipo shintoísmo e outras. Elas incorporaram o budismo Virou uma nela. síntese filosófica. É uma seita filosófica, mas reencarnacionista. Toda ela. O pior de todas elas é o shintoísmo. Mas é maneiro de estudar. É uma das piores, é o shintoísmo. Ai, que seis Né? deuses. Os animais são reencarnações. O homem pode, se quiser, isso acontece muito no hinduísmo também, onde o shintoísmo, o hinduísmo, onde uma pessoa pode, se quiser, casar com Bananeira. uma bananeira, porque aquilo ali é uma reencarnação. Uma pessoa, caraca. O cara vai falar pra você que aquela banana. Pelo menos não vai gastar o dinheiro de ninguém se casar com a bananeira, né? Se fosse no Brasil, a bananeira leva a tua casa e teu carro. Trava o vídeo aí, Ah, é privado. Entenderam isso? Múltiplas discussões. Amém? Ah, que isso, Bom, Jesus. gente, vamos lá. O deísmo, repito, é uma explicação trazendo esse conceito racional, que é o nosso objetivo aqui. O deísmo, a nível racional, ele explica de uma maneira mais fácil aquilo que nós, teístas, teríamos uma dificuldade maior para explicar a questão do sofrimento humano. Tá? Ok? O espiritismo, principalmente kardecista, ele tem muito mais facilidade, inclusive, porque ele atinge os anseios humanos. Por que uma criança que nasceu ontem morreu agora? Porque terminou o tempo dela. Porque ela veio e cumpriu o seu propósito e foi embora. Qual é o pai ou a mãe que não se sente mais à vontade? Ou de numa sessão espírita, kardecista, que na verdade Kardec é um pseudônimo, não é Allan Kardec é o nome do espírito, que incorporava num francês chamado Hipólito de Leon. Caramba, que maneiro. Não. Que interessante. Tá? Então não tem nada a ver, ok? Nos Estados Unidos, você tinha, se na França você tinha ele, né? Nos Estados Unidos você tinha a família, as irmãs Fox. As irmãs Fox, elas conversavam com, depois até disseram que eram mentiras, que eram ratos que caminhavam pelos assoalhos e elas conversavam. O toque do assoalho, o barulho vindo do assoalho, era interpretado pelas irmãs Fox. Então, assim, a manifestação, a doutrina espírita, esse tipo de espiritismo, esse locus do espiritismo, vai de encontro com muito mais facilidade do que a Bíblia, no que diz respeito à explicação do sofrimento do ser humano. Eu não sei o que eu ouvi falar, pastor, mas é engraçado. Porque eu falo assim que a maioria das religiões elas tendem a suprir uma necessidade humana, quando o cristianismo em si ele te confronta, ou seja, é uma das bases para ela ser verdadeira, porque ele não te acaricia, ele te confronta e por conta do amor de Deus
porque você tem por Deus, você acaba vivendo ele, entendeu? O cristianismo não tem por finalidade de explicar nada não, gente. Isso aí. É isso que acabou. Isso aí. Aceite se quiser. Aí falam que, tipo assim, se todos tentam fazer suprir uma necessidade humana, talvez eles querem aquilo, né? O cristianismo por si só, É lógico eles que não têm. quando se tem o conhecimento de Deus, a gente vai entender o porquê de tudo isso que acontece. Né? O pecado, as consequências do pecado, o homem que não é mais a imagem e semelhança de Deus, o homem não é mais imago Dei, imagem de Deus, não tem mais isso. Nós herdamos a imagem de Adão, restaurada no segundo Adão, que é Cristo. Sabe? Mas existe todo um processo. Por que muita gente vai entender e vão entender mesmo essa dificuldade toda? Ela vai entender, porque a Bíblia vai dizer, a uns foi... O quê? Alergia, não. Meu Deus do céu. Que é um remédio portando Já nariz. fui, já, eu soltei já. Já, né? Tá. A uns foi dado o conhecimento e a outros não. Jesus disse isso. E a outros o diabo cegou mesmo para que não se manifeste nelas. Está escrito isso. Outros não vão entender porque não são filhos. Então, existe toda uma cadeia de razões que explica para a gente que tem um Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence. Mas imagina uma pessoa lá fora. Se ela não entende, se dentro da igreja não entende por que Deus escolheu uns e preteriu outros, se dentro da igreja há essa confusão. Por isso que é claro que, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar a sala. Depois a gente volta, já são 9h15 e eu vou encerrar. O pessoal de casa mesmo, né, está acostumado a gente terminar na hora direitinho, 9 horas. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou calvinista de verdade, amo o calvinismo. Sou. Os 5 pontos? Não, mas não sou 5 pontos. E mais, arminianos, luteranos, toda essa gente vai para o céu igualzinho o calvinista vai. Igual o calvinista vai, assim como os arminianos. Porque, gente, eu fico com a palavra de Paulo à igreja de Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Não deu graças a Deus por não ter batizado meus irmãos. Eu não batizei nenhum de vocês, tá bom, suas antas, suas ínguas? Ô, seus criadores de casa. O importante não é ser de Armínio, não é ser de Calvino, não é ser de Lutero, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, ou de outros reformadores aí, ou de algum reformador. São Tomás de Aquino não faz parte disso. Ou de um reformador, né, desses que a gente conhece. O importante é ser de Jesus. Amém? Semana que vem, agnosticismos e outros ismos mais nojentos. Você de casa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Sentindo falta aqui de alguns irmãos, hoje do nosso Erval, está sempre aqui, né? Gostaria do João Pedro também, da Josi, que faltou, O Celso também veio direto, né? irmão Celso, que está desaparecido. Vem só de tarde, mais tarde. O Vitor chega mais tarde. Celso, cadê você? Vim aqui só para te 4 horas não ver. vem. Né? Quem mais? Vitor, está jogando bola, também está reprovado. Tadinho, não. Tá não, em casa, né? fazendo comida. Fazendo comida. As Na marmitas. casa dele que é Isso aí, aplantando para colher mais tarde. Muito bem. Perfeito. Desse jeito. Ele no próprio clube que o Matheus Não deu. precisa plantar para colher, né, minha filha? Mas tu parar com isso. Ok. Não vai Tá estar faltando não. a minha... Qual o nome daquela irmã que nunca veio na minha aula? A nora da... Marcele? Marcelinho. Ela faz a distância, A né? distância, é. Irmã Marcele. Marcelina.
Marcelina, venha assistir uma aula aqui presencial, irmã. Vai ser um prazer, né? Quero ver o seu rosto aqui em meio a toda essa heresia. Porque em casa fica fácil balançar a cabeça. Ah, meu Deus, essas coisas assim. Tô brincando, irmã. Estamos incumbidos Da defesa do Evangelho. Filipenses 1:16 ou 2:16. Meu Deus! 1,16. Viu? Tchau. Perfeito.